Muito bem, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos analisar o verso para memorizar dessa semana, lição de número 7. E o verso base, o verso para memorizar, se encontra no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 28 a 30, que diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso Ele, no sexto dia, lhe dará alimento para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim, o povo descansou no 7º dia. Êxodo capítulo 16, versículo 28 a 30. Qual é o contexto aqui desse verso, né? O povo de Israel estava no deserto, ou eles estavam no deserto, né, recém-liberto do Egito. Porém, eles estavam reclamando por comida. E Deus, querido professor, querida professora, que está acompanhando aqui esse breve comentário sobre o verso para memorizar, de alguma forma vai te ajudar na tua unidade de ação. Deus ele enviou, então, maná como provisão diária, com instruções específicas sobre o sábado. Então, além da questão do maná, também aqui envolve o 4º mandamento, né, da lei de Deus, que se encontra em Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11, e também Deuteronômio capítulo 5 e vários outros textos da Bíblia. O sábado, ele é apresentado como uma dádiva divina anterior ao Sinai. Por que tem essa referência? Porque lá no Sinai, lá foi dada ali as tábuas, né, dos 10 mandamentos a Moisés. Porém, o sábado, se a gente parar para analisar lá em Êxodo, melhor, lá em Gênesis capítulo 2, Deus já havia falado sobre o sábado. Agora, Deus ele se entristece com a desobediência, né? O sábado é a parte da lei antes mesmo da promulgação dos 10 mandamentos de Êxodo 20, como eu havia falado. E a própria provisão dupla da sexta-feira é evidência da santidade do sábado. Como entender? Deus ele enviava o maná todos os dias, e na sexta-feira, antes do pôr do sol, ele enviou uma porção dobrada do maná, já que no sábado ele não ia enviar. Ou seja, o povo recebeu uma porção dobrada para comer ali na sexta e também comer no sábado, né? Qual é a aplicação que a gente pode entender? É que o sábado ele é um presente, mas também uma prova de fé e de obediência. Nós temos que guardar o 4º mandamento, e isso muitas vezes é uma prova, né, de fé, de obediência e também de confiança. Só que Deus ele deseja que descansemos, né, em sua provisão, tanto espiritualmente falando, como também fisicamente, mentalmente. E desobedecer às instruções divinas revela a falta de confiança em Deus. E aí a gente percebe no livro Patriarcas e Profetas, na página 295, que Ellen White diz que mesmo antes da promulgação do Sinai, o sábado foi dado como teste de obediência. O fato de o maná não cair no sábado e de uma porção dobrada cair na sexta-feira era uma lição objetiva de santidade do sábado. Então a gente percebe aqui uma lição importante, né, agora dos escritos de Ellen White esperados por Deus. Quais são as lições que a gente pode tirar especificamente apenas do verso, tá bom? A primeira lição é que o sábado é um presente de Deus e não um fardo. E por quê? Porque o texto mostra que Deus deu o sábado ao seu povo, e hoje devemos vê-lo como um tempo sagrado de comunhão e não como um conjunto de restrições. Então, o sábado ele está em vigência também nos nossos dias, e o sábado ele é importante. Imagina se todas as pessoas guardassem o sábado, eles poderiam então ter um cuidado maior
emocionalmente, fisicamente, né, através do descanso físico e também de uma intensidade espiritual, assim como os dias da semana também, mas no sábado de forma especial. Uma segunda lição é que a obediência parcial é desobediência total. O que eu quero dizer com isso? É que apesar da ordem clara, o povo saía para colher no sábado. Hoje, somos chamados a guardar o sábado completo, desde o pôr do sol, ou seja, desde o pôr do sol de sexta-feira, até então o pôr do sol do sábado. Então, é fundamental essa guarda desse dia, né? Esse período de 24 horas. Uma terceira lição é que Deus proveu o necessário antes que o sábado comece, ou seja, a porção dobrada na experiência do povo de Israel na sexta mostra que Deus ele prepara o sustento para o povo antes do sábado, e isso nos ensina a planejar e ao mesmo tempo confiar. A gente percebe que a Bíblia fala que o povo eles guardaram, colhiam, e Deus ele queria que eles se planejassem e fossem ao mesmo tempo confiantes na provisão divina. A quarta lição é que o sábado é um sinal de fé na palavra de Deus, ou seja, guardar o sábado é reconhecer que confiamos em Deus mais do que no nosso próprio trabalho, já que é um dia de descanso também do nosso trabalho, né? E ao mesmo tempo também é uma declaração de fé viva. E uma quinta lição, e não menos importante, é que o descanso do sábado fortalece a nossa comunhão com Deus, ou seja, o povo descansou no sábado, como está descrito em Êxodo 16, verso 30, e hoje o sábado é um momento de renovar a mente, restaurar a alma e relembrar e reconhecer Deus como Criador. Então esse foi um pequeno comentário sobre o verso para memorizar essa semana. Espero que de alguma forma possa te ajudar você, querido professor, querida professora, a desenvolver boas lições, né, na recapitulação da lição da Escola Sabatina na sua unidade de ação. Que Deus te abençoe.